Então a gente vai para a segunda parte do vídeo e eu vou falar do terceiro princípio, que é a lei da vibração, que diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Então, basicamente, isso significa que toda a matéria, os pensamentos, os sentimentos, a energia, tudo no universo está em constante movimento, em constante vibração. Então, nada é verdadeiramente sólido ou imóvel, não existe a inércia. Todo átomo, toda partícula, tudo vibra em uma frequência específica, e é essa frequência, esse estado vibracional, que determina o caráter e a forma das coisas, porque tudo é feito da mesma energia básica, trabalhada em um diferente grau. Por exemplo, a água e o gelo. A gente sabe que é formado da mesma substância, do H2O. O que muda é o nível vibracional de cada coisa, os líquidos e os sólidos que vibram em uma frequência diferente. E a vibração mais sutil é a que vem da mente. Então, os pensamentos, os sentimentos também têm as suas próprias frequências e cada uma é diferente. Então, quando a gente está feliz ou grato, a gente vibra em uma frequência mais alta, enquanto os sentimentos de raiva, de medo, de pena, de tristeza são de baixa vibração. E esses estados, eles afetam como a gente se sente e como a gente atrai o mundo ao nosso redor. Então, os pensamentos positivos e elevados, eles criam frequências mais altas que podem atrair experiências similares. Então, a gente pensa no exemplo de um rádio. Se a gente quer escutar um programa específico, a gente tem que sintonizar na mesma frequência. E é isso que acontece. Quando a gente vibra em uma alta frequência, a gente atrai as pessoas com uma vibração semelhante. E a gente se sente energizado ao invés de esgotado. Ao contrário de quando a gente interage com alguém de baixa frequência, que deixa a gente se sentindo mal depois. Acho que todo mundo já percebeu isso. Quando fala com alguém que tá em um ânimo mais feliz, a gente se sente mais feliz junto. E quando fala com alguém que tá triste, que tá com medo, que tá se vitimizando, a gente acaba se sentindo esgotado depois. Então, como a gente faz para mudar a nossa frequência? A gente tem que sempre mudar o foco do nosso pensamento. Tem que conseguir elevar a nossa vibração mental e emocional e vai acabar melhorando o nosso bem-estar. Por isso que práticas de meditação, respiração e visualização melhoram o bem-estar, porque ajudam a alinhar o nosso pensamento e sentimento em uma frequência mais elevada. E desse jeito, ajuda a diminuir o estresse, melhora a saúde física, ajuda a dormir melhor, ter pensamentos mais claros e positivos e melhora a nossa conexão espiritual, porque se o canal está mais limpo, mais claro, a gente consegue se conectar com frequências muito mais elevadas. E esse princípio está em todas as coisas, então até nos alimentos. Um alimento fresco, saudável, tem uma vibração mais elevada, enquanto os alimentos processados têm uma mais baixa. Os ambientes caóticos e sujos tendem a reduzir a nossa energia, enquanto um ambiente limpo, bem iluminado e vibrante ajuda a manter um estado de vibração positiva. É só começar a reparar no nosso dia a dia que a gente vai ver que em várias situações o ambiente ou o jeito que a gente pensa vai mudar completamente a vibração do nosso dia e como a gente se sente. Então, maneiras de tentar aumentar a nossa vibração. Conexão com a natureza, passar um tempo ao ar livre, em contato com a natureza, ajuda a vibração a ficar mais alta e promove uma sensação de calma e clareza, assim como meditar, fazer respiração e focar no aqui e agora, evitar pensamentos ruins, ansiedade e coisas que não são focadas na verdade. Então, no próprio Kybalion diz que aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder, porque tu consegue meio que controlar mesmo as coisas que vêm para ti e como tu tá cercado. E é isso. Bom, nós vamos começar a estudar agora o quarto princípio hermético, que é a polaridade. Então, a polaridade, o princípio da polaridade, pode ser vista como uma consequência da lei da vibração, que veio anteriormente. Como a gente sabe, tudo vibra em frequências que variam, altas ou baixas. Então, no princípio da polaridade, a gente entende que os polos nada mais são do que dois extremos de um mesmo elemento, porém em graus diferentes, em uma mesma escala. Um exemplo muito claro é o calor e o frio. Eles podem parecer opostos à primeira vista, mas na verdade eles são simplesmente graus
da mesma coisa variável. Um exemplo bem claro, quando você vai cozinhar uma comida na água quente, ela vai cozinhar, mas se você põe na geladeira, ela vai conservar. Então, isso é a variante, é o termômetro, é um bom exemplo, né? Que ele tem o calor e o frio. Outro detalhe bem interessante também é a parte mais sutil, os sentimentos, o ódio, o amor, o alto, o baixo, o frio e o quente. Só que tem um detalhe importante, nós não podemos trocar a identidade. Eu não posso transformar o frio em vermelho, por exemplo, mas eu posso transformar o vermelho em violeta, o frio em quente, ou seja, são apresentações diferentes da mesma coisa. Eles têm que estar na mesma identidade, né? Então, assim serve para tudo, como eu falei, para o bem, para o mal, para o amor e para o ódio. No livro do Caibalion tem a citação que a reconciliação universal dos opostos, o princípio da polaridade, não é a transmutação, é só a mudança de grau. Ou seja, você não vai transformar, você só vai mudar a vibração. E isso serve também na materialidade, na ciência. Os remédios, por exemplo, você pode, dependendo da dosagem, você pode transformar em remédio ou em veneno. Tudo depende da quantidade, da dosagem. E assim é também para outros sentimentos. Aonde tem um sentimento, ali tem um oposto. E o nosso desafio é se aproximar dessa polaridade, desse oposto que te eleva, que te aproxima desse uno, desse todo, como já foi mencionado, né? Então, não existe um absoluto no mundo manifestado. Uma pessoa que ela é má, por exemplo, ela pode ter boas atitudes. Vai depender da vibração, da escolha, porque a vantagem desse princípio é que você pode escolher a polaridade, você pode escolher a vibração que você está, né? Existe um exemplo, você está ali num apartamento, num andar, você pode escolher qual andar você vai estar nessa vibração. E isso serve para todas a natureza, né? Para todos os segmentos, tanto para o, como eu falei, para o alto, para o baixo, para o quente, para o frio. Então quer dizer, Dai, que o princípio da polaridade diz o quê? Que opostos são, na verdade, a mesma coisa. E as diferenças consistem apenas nos graus da mesma coisa. Isso é muito importante para a gente começar a parar de excluir, como você bem falou. Não é sobre transmutar, né? É sobre eu escolher em que grau eu tô. Então, se eu tô num grau de ódio, e que seja o amor, né? Ou a compreensão, são a mesma coisa, mas são diferentes apenas pelo grau. Então, tudo a gente vai perceber com os princípios herméticos que o caminho do meio é o caminho da evolução, o caminho da sanidade, o caminho da saúde, o caminho desse equilíbrio mesmo, né? Então, eu queria terminar falando do princípio da polaridade, que é para a gente prestar atenção como não é sobre negar as coisas, porque eu só posso entender a luz pela sombra, pelo escuro, eu só posso entender o frio pelo quente. Então, são os opostos que estão a favor de uma evolução, estão a favor de uma abertura de mentalidade. Então, a partir desse estudo, a gente nós podemos ser convidados a parar de excluir um. Não dá. A gente só pode ir para o caminho do meio quando a gente vai transitar nas duas polaridades. Então, se eu quero, eu sou só da luz, é impossível, porque a nossa consciência não está nesse nível para a gente ser só da luz. Nós também temos o escuro, que é o inconsciente. Então, parar de negar e excluir
é um caminho de compreensão, e um caminho de compreensão é um caminho de evolução. Um outro exemplo bastante interessante e prático nesse princípio da polaridade é que, por exemplo, notas musicais, né? Vamos pegar o si. O si é sempre si, mas tem um si agudo e um si grave. Nas cores, como é que você pegou aí o exemplo, Daisy? Na paleta de cores também funciona assim: as vibrações mais altas e mais baixas são a única diferença entre o violeta intenso e o vermelho mais opaco. Exatamente. Quer dizer, vibração mais alta, o violeta é mais intenso, né? E vibração mais baixa, o vermelho mais opaco. Então a gente pode e deve administrar com consciência o nosso estado vibracional. Então, se eu estou, né, numa vibração mais baixa, eu vou buscar o oposto disso. Nós somos capazes, mas a gente não faz. Mas agora que a gente está aprendendo, a gente vai saber fazer, vai fazer testes. Agora nós vamos falar sobre o princípio do ritmo, quinto princípio. O princípio do ritmo tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. O ritmo é a compensação. Na quinta lei hermética, entendemos que vivemos em uma dinâmica de ciclos. Tudo o que vai e volta, e vivemos em uma vibração eterna de atração e repulsão, de inspiração e expiração. Esta lei assegura que tudo no universo é cíclico, e que, por sua vez, os ciclos são formas de complementação em um movimento de expansão e contração, criação e destruição. Tudo se compensa naturalmente. Exemplos, né? No fluxo e refluxo, a onda do mar, né? Depois ela volta, né? Ela recua, né? Os mares, né? A influência da lua nas marés. Tem as modificações, né? O mar recua, fica mais alto, fica mais agitado. Tudo influência da lua, que também tem o seu próprio ciclo. E isso está dentro do princípio do ritmo, né? Que é o princípio da lua, que tem a sua atração com a terra e faz a vibração, né? De atração e repulsão. Assim como quando você planta, né, coloca uma semente na terra, ela vai germinar, crescer, florescer, vai dar o fruto. E depois o fruto vai cair, né, vai ser colhido. E ela vai ter uma fase de recolhimento, onde ela hiberna, né, para novamente, mais tarde, ter todo o ciclo novamente. Um outro exemplo muito prático acontece, né, desse princípio do ritmo, que é essa compensação no nosso corpo. Então, por exemplo, se a gente passa um susto muito grande, né, que aí gera muita adrenalina no nosso corpo, porque aquela substância, aquele hormônio que seja, provoca uma ação da gente fugir, correr, né? Escapar daquele perigo, vamos dizer assim. O organismo não pode ficar o tempo todo com essa substância. Então, o próprio cérebro manda uma informação para chega, já tem bastante adrenalina. A pessoa não pode ficar bem com muita adrenalina, por isso que tem tanta gente estressada. Então, o próprio cérebro manda uma informação para enviar o outro hormônio que rebate, né? Ele é o oposto dessa excitação que a adrenalina traz, né? Correr esse movimento e acalma. Não tem? Quando a gente passa um susto, não acontece? Passa um susto, depois dá uma moleza gigante. Então, é um estado de compensação. Isso é um movimento natural do nosso organismo que é sadio. Mas imagina, né? A gente estimulando muito a adrenalina, pode ser que comece a dar a compensação não fique satisfatória, então ver o princípio não alinhado à natureza, né, o que é mais saudável, né? E isso isso vai acontecer o tempo todo na nossa vida.
esse estado de compensação é uma lei universal, mas muitas vezes, pela nossa distorção por crença, distorção de realidade, crença, desequilíbrio, principalmente, a gente fica, né, se excedendo em atividades, em preocupações, em pensamentos, e não equilibra momentos de silêncio mental ou de descanso, vai ter compensação do mesmo jeito, só que aí ela fica em desordem, tá? Por exemplo, eu trabalho demais, não paro de sempre estar com informação aqui na minha cabeça e falando com todo mundo, e lá nas redes sociais, e também fazendo os meus trabalhos, tudo. E eu não dou essas pausas. Vai ter uma compensação. Como eu não provoco uma compensação saudável, eu não coloco momentos fora das redes sociais, fora de tela, dando um silêncio na mente, não conversando o tempo todo, vai criar uma compensação como? Pode ir para o físico, no sentido de derrubar a pessoa. Então, pode vir uma doença que derruba e a pessoa precisa ficar acamada, pode vir uma gripe, né? Uma invasão de vírus, que seja de bactérias, de fungos, né? Fungos, eu não sei se fungos derruba tanto a gente. Mas vai ter uma compensação que obriga a pessoa a parar. Então, ela fica doente ou ela trava um quadril, trava uma perna, né? A nossa querida Daiane aqui viveu isso. Então, é uma forma de compensar e interromper aquele ritmo acelerado, tá? Mas não é de uma forma saudável. Então, é mais um princípio que a gente deve refletir e colaborar com as compensações universais, porque a gente tem mais saúde, mais lucidez, mais equilíbrio. Então, agora a gente vai para a sexta lei hermética, que é sobre o princípio causa e efeito. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Há muitos planos de causalidade, porém nada escapa à lei. Então, gente, nada vem do acaso, né? Não existe casualidade. Não existe o acaso. Existe a causalidade. Existe uma causa. Então, toda causa tem um efeito e a semeadura é livre. Então, tudo que tu planta, tu colhe. O que você plantou, o que eu quero para mim, amanhã, no futuro, depende o que eu estou plantando hoje. Então, isso na prática, no nosso dia a dia, como é que a gente pode trazer essa lei hermética da causa e efeito para o nosso dia a dia? Ela está em tudo, eu vejo em tudo a causa e efeito. Porque quando a gente tem uma ação, um ato, a gente também tem o poder de escolha. Né? A gente, só quando a gente acordando de manhã, a partir do momento que a gente abre o olho de manhã, a gente acorda, a gente está fazendo uma escolha. A gente escolhe levantar e seguir a vida, ou a gente escolhe ficar ali deitado e não acordar e ficar ali. A gente tem as nossas escolhas, né? Então a gente tem o nosso livre-arbítrio. Esse princípio, ele serve como um alerta das nossas ações, dos nossos pensamentos, emoções e comportamentos. Exemplo, se a gente tem uma boa alimentação, que é uma causa, a gente vai ter uma boa saúde, né, que é o efeito. Mas também a gente pode ficar preso nos efeitos. Por exemplo, os efeitos negativos. A gente adquiriu uma doença. É um efeito. A gente fica preso só naquilo que está nos acontecendo, que a gente está doente, ou que a gente está numa situação difícil, mas a gente não olha para a causa. A gente não vê o porquê que a gente está assim. Então, a nossa prática é a gente sempre saber que toda causa tem um efeito. Então, tudo que eu faço, tudo que a minha ação, ela vem de uma causa, de alguma atitude que eu tive.
né? Então, se eu estou com uma doença, pode ser que eu tenha feito alguns regramentos na minha alimentação, ou feito alguma coisa que me causou aquilo dali, ou no meu, não só na alimentação, no meu emocional, ou estou muito estressada, ou estou trabalhando muito, né? Então, essa é a causa, eu tenho que ver qual é a causa. O que mais? Então, a gente fica nesses efeitos e dando paliativos, né? Sem saber a causa e sem tratar. Quando a gente decide tomar rédea da vida da gente, que é uma tarefa que exige proatividade e responsabilidade, aí a gente planta colocando sementes que vão dar bons frutos. Não tem como a gente realizar o nosso propósito sem a gente prestar atenção nessas leis herméticas. E essa lei hermética da causa e efeito, eu vejo que ela está interligada com as outras leis. Né? A lei o princípio do mentalismo. O que a gente pensa, a gente cocria. O pensamento é a causa. Cocriamos é o efeito. Né? Correspondência. O que eu trago dentro reflete o que está fora e vice-versa. Na vibração também, tudo que a gente vibra, diga, né? Que tu vibra, diga quem tu atrai, que é assim por diante. Então, se a gente conseguir cumprir essa lei da causa e efeito, a gente resolve muita coisa na vida da gente. Porque essas atitudes, então, o nosso dia a dia é pensando nas nossas atitudes, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, né? Para a gente ter boas atitudes em relação ao mundo, em relação à natureza, o que a gente pode fazer, o que a gente pode ajudar, né? Fazer uma causa que a gente tenha um efeito proativo, né? Para a natureza. Isso é a mesma coisa com para as pessoas que nos rodeiam. Acho que é mais ou menos isso, assim, da lei da causa e efeito. A Valéria quer complementar alguma coisa? Vale complementar, esse princípio é muito importante, porque ele vai separar dois tipos de pessoas. Os que manipulam e os dominados, as vítimas. Porque se eu não tenho consciência de que o que eu estou vivendo fui eu mesma que causei, algum pensamento, algum sentimento, alguma ação, eu criei, e eu também estou sob efeito, como diz aqui no livro, né? A vontade e os desejos de pessoas mais fortes que nós vão nos dominar e vão criar consequências na nossa vida, mas porque a gente permite que a ação delas se manifestem, causem efeitos nas nossas vidas. A hereditariedade, né? Isso a gente vive muito, que é a repetição dos problemas e também do sucesso dos nossos ancestrais. A sugestão e outras causas exteriores movimentam-nas de cá para lá como peões no tabuleiro de xadrez da vida. Então, conhecendo esse princípio, a gente pode decidir, como a Adriana disse usou muito bem, que é o livre-arbítrio. Então, quando eu não me responsabilizo e só fico reagindo, eu só fico focado no efeito, como a Adriana disse, eu estou lá na turma das vítimas. E normalmente o que eu vou fazer? Eu vou responsabilizar alguém pelo que eu estou passando. Agora, mas se alguém me feriu, né? Ele agiu e eu sofri isso, mas é como a Deise falou, vai ter uma cadeia de ações, de causas anteriores que geram efeitos. Então, é praticamente infinito, mas a gente vai achar. Então, aqui é um princípio que a gente entra em contato com a justiça da forma natural, da forma universal, da forma como a natureza entende. A justiça é o equilíbrio e a autorresponsabilidade. Então, se eu agir assim, eu terei esse efeito. Mas até a minha vida tem influências de cadeias de coisas anteriores, entendem? Então, vocês percebem que a espiritualidade muito diz para nós que nessa consciência espiritual, que é uma consciência mais expandida, não há injustiça. A injustiça somos nós que criamos.
quando a gente não olha o que está por trás disso, o que está lá buscando, né? Quanto mais a gente vai assimilando e buscando e cavando, a gente vai entendendo que no final tudo é uma causa e efeito. O que eu preciso então é romper com a causa e efeito que está nociva, que está desequilibrada. Hein, Né? Valéria, é por isso que quando tu entende esse princípio, tu não julga mais. Porque, a pessoa, o cidadão está passando por tal situação. Tu não sabe qual foi a causa do porquê ele está vivendo aquela situação. E às vezes nem ele. É. Então, sim, é muito sábio não julgar, porque tudo tem uma causa e um efeito. E isso tá na lei da correspondência também. Pois é. Então, tem uma causa e efeito aqui, neste momento. Mas tem uma causa e efeito que também está acontecendo num outro plano. Então, se eu estou vendo aqui, que nem ela deu o exemplo, Adriana, se eu não tenho uma alimentação saudável, isso vai causar um efeito no meu corpo, que não é agradável, que é disfuncional. Mas se eu pegar exatamente essa causa e efeito dentro do físico, eu vou encontrar uma causa e um efeito no emocional, no espiritual, no mental e no espiritual. Porque nada acontece num plano só, existem muitos planos de correspondência. E assim vai, né? Parece que é infinito, né? Eu acho que não teve ninguém aqui no planeta Terra que mediu até onde vai na origem. Quando eu falei que a gente pode ir na origem, a gente pode ir na origem dentro até onde a gente consegue e fica satisfatório. No equilíbrio que eu digo, na saúde. Ele cita um exemplo bem legal aqui, ó. Assim como um homem tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós e assim por diante, até que, digamos, 40 gerações sejam calculadas, o número de ancestrais chega a muitos milhões. E assim é como o número de causas por trás até mesmo dos eventos ou fenômenos mais insignificantes, como a passagem de uma pequena partícula de fuligem diante de seus olhos. Exatamente, olha que maravilha. Olha como a gente amplia e a gente sai um pouquinho do nosso universo de reação, ficar só sofrendo no efeito, né? Então a coisa é muito mais ampla do que a nossa mentalidade muito prática, muito cotidiana. Então, aqui é um grande convite para a gente também sair do vitimismo, né, da reclamação, sermos atingidos. Então, qual é a minha participação? Qual é a causa que eu trago para tudo isso? Então, eu faço parte de tudo, da causa e do efeito. E os outros também fazem, então a gente está compondo o tempo todo. Então, parece complexo, mas não é. Então, esse princípio, quem entende, incorpora, sai do vitimismo e vai para o autorresponsável. Aqui ele diz que a gente sai de peões, né, sendo manipulados e somos os movimentadores desses peões. Quer dizer, somos movimentadores em vez dos peões, né, que são manipulados. A 7ª lei é o princípio do gênero. O gênero está em tudo, tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. Todo o universo foi criado segundo as forças masculina e feminina, e elas se reproduzem em todos os planos. O que quer dizer isso? No plano mental, espiritual e físico. Essas forças são opostas e juntas elas criam e se manifestam. O princípio do gênero não se trata do sexo masculino e feminino. O sexo é a manifestação do gênero na matéria. O gênero aqui seria mais o sentido de geração, ou seja, 2 princípios geradores que criam um terceiro. O melhor dos 2, o novo. O gênero masculino, ou energia masculina, ele está masculino e feminino está em todos nós. O gênero ele se manifesta, por exemplo, assim na matéria. O homem e a mulher que juntos criam um outro ser, né? No mental, por exemplo, assim, as 2 polaridades, os 2 gêneros atuando no mental, por exemplo, assim, a energia masculina, ela dirige a energia, a vontade, ela cria uma ideia e essa ideia gera uma semente que a mente feminina capta, gesta, nutre, elabora e depois, quando vem à luz, se torna numa atitude, né? Uma atitude que tu vai para tua vida.
Então, assim, um exemplo de gênero homem e mulher, negativo e positivo, prótons e elétrons, é a mesma energia, só que dividida em duas polaridades, e que uma precisa da outra para criar, para gerar e para se manifestar. Vale a pena reforçar, dentro da nossa mentalidade aqui do ser humano na Terra, não são todos, claro, a gente já falou, né, dos outros princípios, a gente tende a polarizar muito, né, ficar só de um lado. Isso é péssimo para a gente. Isso pode gerar preconceito, hostilidade, guerra, e a gente já sabe tudo que tem aí. Nesse princípio do gênero, também há uma possibilidade de polarizar, né? Na nossa mentalidade muito infantil, né, numa dimensão espiritual cósmica, a gente não dá conta de entender que os opostos são complementares, favoráveis. Então, o feminino é uma potência, o masculino é outra potência. Cada um tem o seu universo de sabedoria, mas não tem o menor sentido um só viver, um só manifestar. Eu não tenho como escolher só um, porque são duas fontes geradoras que elas só fazem sentido quando cada uma, como eu disse, no seu saber, começa a compor, começa a compartilhar, começa a trocar. Então, é muito importante a gente entender, por exemplo, o feminino é a energia emocional, está muito ligada ao nosso emocional, e o masculino está muito ligado ao nosso mental. Então, não dá para você escolher, não, eu não quero ser emocional, eu quero ser mental. Eu escuto muito isso. E isso claro, as pessoas não sabem o que estão falando e falam, né, num espaço de ingenuidade. Então, reforçando, cada um é uma potência, tem sua importância, e as duas são opostas complementares e não opositoras. A gente trabalha muito com oposição, essa guerra de sexos, um é melhor que o outro, mas cada um tem o seu valor, e eles só realmente têm sentido quando eles estão trocando, como se fosse um ping-pong, sabe? Um jogo de tênis muito bem jogado. Então, vamos refletir sobre isso. Não dá para ficar polarizado. É como se a gente ficasse com uma perna só, tem duas. Não, eu só quero a esquerda ou a direita. Não quero a outra. Então, é uma insensatez. Mas é uma insensatez, eu repito, vindo de um lugar de ignorância. Isso não é ofensivo, porque a ignorância realmente é a falta de conhecimento. Mas a falta de conhecimento gera muito sofrimento, né? Gera muita dificuldade que a gente não precisaria estar passando por falta do conhecimento. Então, vamos refletir mais, vamos estudar mais, pensar pela nossa cabeça. Isso exercita a nossa coesão, nosso discernimento, e assim a gente não fica presa fácil de pseudo-verdades que colocam na nossa cabeça, que implantam isso o tempo todo, e a gente confia só nas leis universais. Então, o Kybalion fala sobre como o universo foi criado. Não tem outra verdade a não ser essa. É assim que o universo é criado, e essa lei rege a todos nós. Não dá para fugir disso. Então, se cada vez a gente se perceber, se observar, se atentar que isso está dentro de nós, e eu posso e devo manipular no bom sentido, eu crio mais equilíbrio em mim. Criando equilíbrio em mim, eu emano equilíbrio para o meu entorno, não só para minha família, aquelas pessoas que eu amo, mas para o universo, porque está na hora de sermos agentes co-criadores de equilíbrio. E as leis herméticas, os 7 princípios herméticos nos ensinam isso. A gente vai aprender, mas isso já está atuando, mesmo que eu não sei de nada disso. Só que quando eu tenho conhecimento, eu posso utilizar de forma mais consciente e amplificar. Sempre na luz, na ordem, no amor e no respeito. Bom, mais uma complementação do princípio que a nossa colega abordou. O feminino e o masculino estão incluídos na mente humana. A energia yin e yang é de forma clara como funciona a junção dos dois. Juntos são imprescindíveis para a perpetuação de todas as espécies. Os humanos, eles confundem apenas como macho e fêmea, mas o gênero, ele vai muito além da sexualidade que a matéria aborda.
No plano sutil, o feminino e o masculino é o todo. Sim, então, o masculino seria toda a praticidade, o feminino a subjetividade. Não dá para viver um universo só com praticidade ou só com subjetividade. Então, é o casamento perfeito, né? Então, aqui termina o nosso estudo. A gente compartilha tudo isso que a gente está sempre em contato. Desejamos no nosso coração, foi feito com muito amor, essa abordagem mais prática para o dia a dia. Esperamos que chegue isso para o maior número de pessoas e que isso ilumine mais essa mentalidade de todos. Então, boa noite, bom dia, boa tarde para quem está escutando nesses horários e seguimos com os nossos estudos em outros vídeos.